startupeiros, estamos aqui falando mais uma vez do podcast, o nosso podcast Startup do Interior. Agora vamos falar com o nosso fera, o Carlos Alberto, conhecidão como Beto, um mago da tecnologia, um cara que ajudou vários projetos, um cara que desenvolveu, por causa aí de um perrengue que ele teve num estacionamento do shopping, ele acabou desenvolvendo aí um sistema de pagamento, um negócio que ele disse assim, cara, isso aqui não pode ser assim, tem que mudar. Um cara que ajudou muito a desenvolver os sistemas aí de parceria público-privada nos contratos aí com os órgãos públicos. Um cara que já é conhecido nosso, participou de umas lives e vai vir para palestrar no YouPoint Day. O cara foi CTO aí de uma das maiores Big Techs do mundo. Vai comentar com nós aí como é que ele chegou nisso também. Vai falar um pouquinho da jornada dele como desenvolvedor, como mago da tecnologia, sobre inteligência artificial, qual que são os próximos passos aí para o mundo nessa área, né? Que muito está se falando em inteligência artificial. E a gente traz para cá o Betão. Obrigado. Carlos Alberto. Obrigado pela oportunidade, Djangos. É uma honra estar aqui com vocês mais uma vez, estendendo a nossa amizade e as parcerias, né? Que vão sempre nos enriquecer e, de certa maneira, a gente vai colaborar com vocês aí no crescimento da YouPoint. Bom, eu vou falar um pouquinho da minha vida, vou contar. Eu estou com 47 anos. Bem vivido? Bem vividos. Estou bem acabado até o dia. Mas estou bem vividos. Ai, capaz, Betão. Tá super bem, não, nada. Mas estou bem, de saúde, graças a Deus. Não posso reclamar, não. E de amigos também? De amigos, melhor ainda. Opa. Mas a idade chega para todo mundo. O resumo da minha história começou basicamente em 97. Eu estou com mais ou menos, eu acho que nessa 98. Eu tinha um desejo de ter um computador. Naquela época, se eu não me engano, não era nem 486, não era isso, era uma versão um pouquinho mais... DX? Eu não lembro qual que era. 286, daí... Não, tinha um 486, depois aí a IBM tinha 586, uma coisa assim. E eu sempre quis ter um computador e a tecnologia sempre me chamava. Na época eu não diria nem tecnologia, mas eu sempre gostei de jogo eletrônico e bom, começou ali a minha história, né? Então eu comecei a programar em DOS, era Basic na época, depois tinha um DOS e basicamente me iniciou, a minha vida tecnologicamente ela se iniciou nesse momento. E depois, estudando muito, e muito se falava de hacker, nerf, entre outros termos que tinha o pessoal falava, que eu convivi, a época lembra o Mirk? Quem é da época do MSN? Do MSN, sim. Nossa, do Mirk não é da minha época. Eu tenho 47 anos, sou um dinossauro da tecnologia. E basicamente eu fui me apaixonando por tecnologia. Eu queria saber como que aquilo funcionava. O que, o Mirk? Tu queria saber como que a tecnologia funcionava. Eu sempre queria entender os bastidores, né? Mas eu não entendia de programação, então eu acho que era o caso que eu executava mais arquivo executável e setup numa máquina. Windows 95, pronto. Bom, e dentro disso eu comecei a estudar um pouquinho, né? Não tinha muita literatura, você não tinha faculdade na época. E fui me apaixonando e cada vez mais comprando livro, documentação, lendo, até um ponto que um dia eu consegui fazer alguma coisinha que presta. Depois disso, senhores... Como é que tu entregou primeiro pro mercado, assim, que tu lembra? Na verdade, eu criei dentro do DOS, eu criei um sisteminha de pagamento que era para gestão de padaria. E eu sou de uma cidadezinha que chama São José do Rio Pardo, no interior, mas ele nunca foi para frente. Mas eu comecei ali a programar, né? Aí depois que você aprende um pouquinho o código, você começa a fazer um controlinho de caixa, entre outras coisas. Bom, passado esse tempo, né? A minha família me proporcionou a ida para São Paulo para prestar vestibular. Bom, eu entrei basicamente numa universidade, não vou dizer o nome até para não fazer propaganda, mas entrei na primeira turma de tecnologia, era ciência da computação. E lá comecei, né? Primeiro ano, segundo ano. Bom, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a querer aprender a parte de segurança. O Windows, naquela época, ou seja, existia muito bug dentro do Windows. E a gente já estava no Windows 98, depois veio o Windows NT. E quando entrou o NT no mercado, basicamente você criou as primeiras redes estruturadas, né? Que o NT já tinha
eu diria, essa interface e integração. Você podia ter uma rede com 10, 20 computadores. E sempre tinha falha de segurança. E eu sempre ficava explorando essas falhas. E tinha alguns programas que você baixava na internet. RX3, tinha um outro programa que eu queria lembrar o nome, mas não vou lembrar. E aí eu punha para rodar, eu pegava o IP da rede de AWAP. Olha isso, de AWAP. De AWAP. Eu acho que ninguém sabe, poucas pessoas que estão escutando a gente vai lembrar. Por telefone. Entendeu? Telefonia, de AWAP, 64K. Quando você tinha 64K, você abria a home, demorava da UOL, demorava acho que 3 minutos, mas você tinha 64. Bom, é importante a gente lembrar disso. Eu acho que nem no 2G não tem mais 64. Hoje no 2G não tem 64. Pô, é Galambari, como chamava? É por tom pulso, né? Mas eu gosto de lembrar porque poucas pessoas hoje têm ideia do que a gente viveu, né? Do que eu vivi basicamente no início da internet. Bom, aí depois disso eu fui evoluindo e comecei a brincar eu diria que não vou usar um termo, mas também já foi isso, né? Eu acessava alguns computadores, porque eu pegava o IP que eu recebia e pegava e só alterava, punha de 1 no intervalo até 254, né? Sim. E punha para rodar. E aí aparecia uma pancada de computador aberto, com foto, e eu ia lá e ficava uma madrugada inteira olhando, tentando, falei, agora vai outro, e agora? Mas nunca fiz nada, graças a Deus, para prejudicar ninguém, era mais a Mas era uma aprendizagem, né? Era um aprendizado, e graças a Deus também, se não fosse por essa turma, tem sempre o lado ruim da história e o lado bom, né? Hoje, qualquer sistema operacional, hoje você tem uns updates de segurança, as atualizações acumulativas que são obrigatórias, mas foi justamente pessoas como eu que colaboraram para isso acontecer, porque tinha pessoas, como em qualquer lugar, tinha pessoas que trabalhavam com a intenção de prejudicar alguém, e tinha pessoas que eram curiosas, né? E dentro disso eu fui me apaixonando. Bom, a minha primeira atuação, senhores, para você ter uma ideia, o meu primeiro emprego efetivo foi na UOL, na Barão de Itapetininga, em São Paulo, aonde eu entrava na turma da noite. Fazendo o discador para conectar a internet. Na época era de AWAP ainda, mas você já tinha a DSL da Vesper e uma outra operadora que era... ADSL, cara. A internet vinha por par trançado, que tinha um modem que transformava para RJ. Tinha um modem que era desse tamanho, Tricom. Cara, puta. Bom, 2 mega. Cara, já era um avanço. Já era um avanço, para quem trabalhava em 128K, 64, depois... Não, 128K, cara. 128K. Bom, pra gente acessar uma página, uma foto de uma mulher, ou sei lá, alguma coisa que você queria ver, ela abria assim, ó... Tu botava pra abrir a foto e ia fazer o café, né? Voltava, tava lá. Daí tu clicava pra passar, daí de novo. Você não podia dar F5 nem atualizar. Tinha que deixar. E os navegadores... E os pacotes indo e voltando, chegava no 99, dava erro, lembra? Você lembra que na época, isso anteriormente, só lembrando um pouco, Django, você não tinha navegador. O Internet Explorer, eu acho que ele veio na versão do... Não foi 95? Eu não vou lembrar. Foi no Windows 95 que eles lançam o Internet Explorer. Você punha um CD, era como que chamava? Mandic. Grande Alexander Mandic, que o cara que desenvolveu a internet no Brasil. E ele dava um CDzinho, você assinava, né, o provedor, você tinha que logar no provedor, aí você põe um CDzinho e ele tinha um próprio navegador. Mas vamos voltar lá pra UOL. Só que antes de eu entrar na UOL, eu recebi um convite e fiquei um pouco conhecido de algumas pessoas na área de segurança mesmo, tá? Isso eu acho que eu nunca te comentei, mas eu te comentei até alguma coisa lá da história lá de algumas pessoas lá de Brasília. Bom, senhores, aí daquele momento em diante eu consegui fazer algumas proezas na internet e conheci um cara que chama Rogério, né? E esse cara, ele trabalhava, eu não vou usar o termo, eu não sei como que era o termo na época, mas também não vem ao caso, mas ele era uma espécie de um consultor de segurança para as empresas, né? E uma das áreas que mais problema tem é a área farmacêutica. A área farmacêutica no mundo, para você desenvolver qualquer produto ou vacina, entre outros ativos que eles produzem, você tem ali, depois de desenvolvido, aquilo vale bilhões a fórmula, né? E existia um problema com uma empresa da Inglaterra no Brasil, ao qual o Rogério me procurou por uma indicação de um amigo meu, que o apelido dele é Didi. Olha, tô lembrando coisas que... Fazia tempo que tu não acessava na memória, hein? Graças a Deus minha memória tá boa ainda, o Alzheimer tá longe. E o Didi, através do intercâmbio, me apresentou pro Rogério, eu lembro isso até hoje, rapaz, olha aí. E o Rogério falou, cara, eu tenho uma empresa, um cliente tal, numa cidade tal, que tá tendo um problema, desvio de informação dentro da empresa.
e era uma empresa multinacional, hoje está tendo mercado, ela fez uma fusão, aí vai lá eu, com a cara e com a coragem, com esse jeitinho aqui, um pouco mais bonito. Não, mas vamos lá, vamos voltar na cronologia. Tu devia ter já seus 20... Não, eu devia ter uns 18, não, eu tinha menos, na verdade, eu não tinha nem ido para a faculdade, isso, foi antes. Foi antes de ir para a faculdade? Antes, foi o primeiro emprego, o primeiro dinheiro que eu ganhei na vida. E foi um bom dinheiro, rapaz, pra você ter uma ideia, eu comprei um Golf GTI. Caramba! Eu ganhei um Golf GTI num Réveillon para ficar dentro da empresa, tão neurótico os caras ficaram. Mas aí eu conto uma outra história. Bom, basicamente... Já dá mais um podcast aí. Dá mais um podcast, cara. Olha, coisa que eu não lembrava. E aí eu fui convidado, era um judeu e um italiano, que eram os responsáveis por essa empresa. E ela trazia insumos da Europa para cá para comercializar, principalmente na área de ativos por coração, entre outras coisas. Também muita coisa na área de beleza, né? Arginine, eu lembro dos nomes, vou lembrando dos nomes. Na época era coisa de cinema. Bom, o que aconteceu? O Rogério falou, cara, tem uma proposta e eu tenho um desafio para te propor. E usando o Telnet, lembra da Telnet? Acesso remoto. E ele falou, cara, você precisa fazer isso, e se você fizer isso, a gente vai te contratar. Bom, dito eu, montei num ônibus, desci numa cidade que chama Campinas, eu posso dizer isso, e lá fui para a empresa. Lá dentro da empresa não tinha nem notebook, era o meu primeiro trabalho, né? Entrei lá, me deram um computadorzinho, me deram um notebook da Toshiba. Eu abri esse notebook, loguei na rede, baixei um scan que eu tinha lá e já pá. Eu falei, ó, pode ser esse, pode ser aquele, pode ser aquela máquina. Beleza, mas você consegue acessar? Eu falei, cara, deixa eu tentar. Eles saíram da sala, era um mesão desse aqui, eu não vou falar os nomes, mas são pessoas conhecidas no mercado farmacêutico. E aí, na hora que ele voltou, eu falei, cara, tá aqui, ó, o e-mail inteiro do cara. E era um servidor Apache no Linux, e ele tinha um CPD dentro da empresa, era uma empresa grande. E basicamente ali ele me contratou. Um valor absurdo, pagava em dólar. E eu fiquei nessa empresa durante um ano, entre vindas e vindas. Mas eu parecia o carrasco, porque cada fim de semana que eu passava dentro do CPD, no dia seguinte o RH tinha 2, 3 para ser mandado embora. E o resumo da ópera é que você tinha realmente pessoas dentro. Já trabalhando com segurança da informação naquela época. Na época não tinha a terminologia, né? Não existia a segurança da informação. Sabe, eu acho que a primeira empresa que lançou uma plataforma, se eu não me engano, foi a Embratel, com a DSL, onde ela tinha um firewall próprio dela, eu vou lembrar o nome, que eles contrataram, e a Embratel tinha acabado de lançar no mercado. Mas antes disso você tinha firewall nativo em máquinas servidores. Só. Não tinha nem em nuvem, era tudo local. Lembra as fitas DAT? Nossa, que bom, isso aqui, mas são lembranças. O resumo da ópera é que eu atuei com esse pessoal durante um bom tempo, mas a história não foi muito bonita. Porque quando você cria uma relação com as empresas ou com as pessoas em algumas áreas específicas, você acaba se tornando um problema para essas empresas. Porque a partir do momento que você vasculha a vida, você está vasculhando a vida de todo mundo, internamente. Sim. Tá? E a LGPD hoje, dentro dessa legislação, ela prevê que todo computador é patrimônio da empresa, desde que ele seja da empresa. Então você não tem aquele impulso nativo de invadir. Não existe a palavra invasão. Mas naquela época a terminologia que a gente usava era essa. Ó, eu vou acessar a máquina do cara. Mesmo ela estando dentro da rede, você tinha um monte de falha, né? E até para você chegar num e-mail, não existia. Eu vou chamar assim, eu acho que não sei nem o termo da pessoa que administrava. Não existia analista era um analista de rede, eu não lembro. Não é que não existia. Você tinha funções específicas. O cara era da internet, o cara mexia com o computador, já fazia de tudo. Ele se virava. E tinha boas pessoas. É que tu tinha o cara que mexia com o computador, era o cara que já mandava o e-mail e que sabia criava, mexer em infraestrutura. Hoje não, hoje tu já tem. Você tinha um servidor de e-mail que era o Apache, as distribuições disso da Linux. Debian, Mandriva, entre outras, e eu tenho até Curumin até hoje, o Curumin brasileiro, uma distro muito boa. Mas aí o que aconteceu, né? Obviamente um dia esses caras chegaram para mim e falaram, Beto, você está invadindo a gente. O próprio pessoal que me contratou. Uhum. Por quê? Porque você cria uma dependência, e eu entendi isso muito depois, eu fiquei muito chateado, né? Mas eu cheguei ao ponto de achar que eles estavam me espionando. Até o dia que eu entrei lá, tinha uma escuta de TV, uma escuta telefônica dentro de um plug desses de tomada.
E eles começaram a desconfiar que eu estava vendendo informação a partir daquele momento. E aí minha relação naquele momento... Indústria farmacêutica, acabou, tudo aquele negócio. E não julgo eles também. Sim, é que eles o jogo da indústria farmacêutica vem de anos e... Espionagem contra espionagem. Até hoje existe isso, Sim. eu imagino. Nos meandros dos negócios tem muita gente que infelizmente, eticamente, tira dados das empresas e transfere para terceiros, vende essa informação, porque hoje tudo é dado, né? Sim, tudo é informação. Tem informação, obviamente, o dia que ele entender que ele tem valia no que ele faz, como é o caso de vocês, né? Vocês já entendem, vocês sabem do potencial point. Bom, e depois disso, senhores, o que aconteceu? Eu fiquei muito frustrado, fiquei chateado mesmo. E lembro que voltei para o interior e minha mãe falou, pô, tá na hora de você seguir tua carreira aí, vida, e precisa fazer uma faculdade, né? Minha irmã fazendo psicologia. Minha irmã estava na Inglaterra nessa época, a Aline, um beijo pra Aline. E eu era meio que ovelha negra mesmo. Eu era um cara meio, sabe, galudinho. Era mesmo, eu era dá pra virar. Até minha mãe aí, quando ela olhar isso daí, ela vai se emocionar, porque graças a Deus aí ela virei uma boa pessoa, né? Me julgo uma boa pessoa. Certeza que é uma ótima pessoa. O coração do tamanho do mundo, né? Eu fui melhorando, eu demorei pra melhorar, mas eu melhorei. Bom, e aí o que aconteceu, senhores? Eu tive a oportunidade, prestei vestibular e entrei numa Mackenzie, turma de ciência da computação, primeira turma, grande Mackenzie. E acho que no segundo ano eu falei, não, vou prestar direito. Aí prestei direito, entrei e minha vida começou a ficar meio como uma suruba, né? Eu achava que eu era bom para direito, mas com respeito aos advogados, você tem que ser um ator muito bom para ser um advogado, né? Você tem que ter o dom da palavra. Eu não tenho um dom, sou um caipirão. Mas independente disso, eu acho que eu não tinha um dom para aquilo. E a ciência da computação também começou a me saturar. Por quê? Eu já tinha uma base de conhecimento e eu comecei a ver a mesma coisa. E eu queria sempre mais, sabe? Ficava atrás de blog. Na época tinha pouca documentação. Eu não lembro a época que criaram o GitHub, mas eu sei que é velho, mas eu tô com 47 anos. Bom, o resumo dá para o seguinte, também larguei. Aí depois comecei a fazer um pouco de administração. E, bom, no final da história da minha vida eu não me formei em nada. Começou várias faculdades e não se formou em nada. Aí o que aconteceu? Eu tinha um amigo que chama Ricardo, que eu comecei a morar no apartamento dele, na Paulista. Ele me estendeu essa mão, sabe? E ele trabalhava na UOL. E um dia lá conversando, eu falei, pô, Ricardo, só uns troquinhos para ajudar, né? Ele falou, vamos lá, Betão. Aí ele foi me levou na UOL, eu fiz uma entrevista e fui contratado. Então eu comecei na área de monitoramento, que a gente tinha um software que, se eu não me engano, chamava Nagios. Você tinha vários servidores. Ricardo, eu lembro de cada nome, era Asterix, Obelix, você lembra disso? Eu até vou pedir liberdade depois de vocês me passar o vídeo para mandar para essa turma. Bom, basicamente eu evoluí. Eu acabei me tornando um N1, N2, N3. E um belo dia tinha um projeto. Traduz para nós o N1, N2, N3. Na época eram níveis de analista, tá? Então, ou seja, tudo rodava em Solaris, uma parte dos servidores de dados, né? De backup, rodava operações dentro do serviço nosso. Todo o pagamento da Visa e da Mastercard, se eu não me engano, ficava hospedado dentro da UOL na época, quando entrou parte de digitalização de cartão. E o grande negócio da UOL era o chat da UOL. Ali movia montanhas de dinheiro, imagino eu, porque você tinha 70, 80 mil neguinho, 200 mil neguinho de pendurado, e cada cidade do Brasil tinha um chat. Então você tinha um MSN, o Mirk, poucas pessoas, o ICQ. O ICQ, não, o ICQ é da minha época. ICQ. O ICQ, eu conversei no ICQ. Não, nossa. Ficava a florzinha lá carregando, né? Lembra? Sabe, fazendo lembrar coisas que eu não lembrava faz muito tempo. O MSN, tu saía e voltava pra aparecer. Quando chegava uma mensagem, fazia blum. Bom, e aí o que aconteceu, senhores? Agradeço ao Ricardo a oportunidade. Aí quem nunca escondeu uma aba do MSN, né? Nossa, rapidinho. Nossa! Eu acho que eu descobri o Ctrl Alt, né? O Tab Alt, pra mudar a tela. E você minimizava e chegava, pá, nossa, mas é tempo bom. É uma pena que essa juventude não vai saber o que a gente passou, porque hoje está tudo muito fácil. Né? Sim. E um detalhe lá interessante na UOL, hoje eu posso falar, nós assistimos um filme na madrugada. Então você tinha um BitTorrent, lembra dos torrent da vida? Torrent. Aí eu falo, era tudo ilegal, mas eu não posso falar hoje porque já prescreveu. Não tem mais como... Não tem mais como me processar. E a gente baixava filme, porque eu trabalhava na madrugada e, cara...
existia essa plataforma análise, ela armava na tela, ficava verde quando estava funcionando o servidor, amarelo quando dava alguns pau lá, e a gente sempre reiniciava as máquinas, não ficava debugando nada, nem que nada, deu que a UOL me perdoe também, mas reiniciava. Bati o dedo, até o dia que eu dei um menos kill lá uma vez, um kill menos um lá, eu derrubei o serviço do chat, os caras quase me mataram num carnaval, rapaz, devia ter uns 500 mil de pendurado, eu derrubei todas as máquinas. Ligaram lá e falaram quem foi o artista. Nossa, bom, boa lembrança. É que precisava reiniciar, né? Era só uma atualização. Rapaz, aí, Betão, você pode mexer em tudo, mas não mexe no chat da UOL. Aí eu falei esse dia, eu bati o dedão. Tava assistindo Predador, lembra do Predador? Predador. E aí a gente baixava, porque a gente tinha uma rede V1, lembra V1, V2, V3? Aham. Da Vesper e da Embratel. Então nós rodava ali 100 mega, 50 mega. Naquela época lá, quem tinha isso? Nossa. Jesus Cristo, era o Cometa Halley. Bom, Sonic. E aí o que aconteceu, né? Eu recebi um convite para conhecer uma empresa de engenharia, que chama Promon Engenharia. Grande Pedro. E na Promon, quando eu me deparei lá, eu fui conhecer a empresa. E na verdade era como que se fosse uma troca de favor entre as empresas. Eu não entendia muito, eu tinha que cumprir. Você tem que ir lá na Avenida Juscelino Kubitschek, no centro empresarial, você vai lá conhecer, lá tem um pessoal que está precisando de gente de TI. Eu não sei qual era o vínculo, nem sei se existiu o vínculo ou não, mas eu fui. Cheguei lá, me apresentaram alguns projetos, a empresa é especialista na área de engenharia, bom, aí que veio o primeiro projeto, né? Foi a oportunidade de ter participado da criação do leilão reverso. E eu não vou estender aqui. Leilão reverso é a parceria público-privada, hoje verdade, que é utilizado. O que acontecia na época, imagino eu, tá? Eu não estudei muito o tema. Mas o grande problema eram as contratações públicas, nada a ver com fraude. Mas o que acontecia? Você ia fazer um leilão, por exemplo, da compra de um item, uma compra de uma obra, imagino eu. Uhum. Você definia o target, que era o teto, e eu sempre entendia que ia para cima. O que a gente fez? Obviamente você tinha que analisar as empresas, mas não competia eu. A gente criou um terminal, uma tela, né, um dash, onde você se cadastrava online, fazia toda a parte de certificação e documentação online das empresas para habilitar isso e acessava a plataforma com hora marcada. E lá ganhava quem dava o menor lance. Entendeu? E aí que veio o termo do leilão reverso, que depois a Prodesp, se eu não me engano, adotou. Bom, esse foi um dos primeiros cases que eu tive, esse foi o primeiro case que eu participei de um grande projeto. Isso tu já estava com o quê? Uns 25? 22, 23, 19 anos. É isso mesmo. Bom, aí o que aconteceu, senhores? Eu recebi um convite de na época, se eu não me engano era acho que é Anderson Consulting, eu sempre confundo, e tive a oportunidade de receber esse convite por esse projeto. Pessoas me indicaram e eu agradeço muito até hoje essas pessoas que participaram da minha vida. Boas pessoas, Antônio Correia de Portugal, que eu já te comentei. Bacana. E ele falou, cara, tem um projeto da Vodafone aqui, nós estamos precisando de gente. E essa empresa, essa consultoria... Vodafone. Vodafone, essa consultoria estava desenvolvendo a expansão das lojas e precisava de um sistema, né? E não tinha, se eu não me engano, não era nem SIM card, eu estava entrando no SIM card. Era CDMA, não é? Era CDMA e GE. Não era LTE, LTE é agora, era sim. CDMA. CDMA e LTDA. Era bom. CDMA e TDA. TDMA. Então, TDM. Bom. E lá eu me deparei, fui para Portugal, numa cidadezinha que chama Póvoa do Varzim. Autocarro, né? Eu tô lembrando, né? Tá passando um filme na minha cabeça. De coisas que eu não lembrava mais. E a gente fica até emocionado, porque o gostoso da vida é a gente lembrar e ter boas histórias, né? O lado ruim, as tranqueiras que a gente aprontou, eu não gosto de lembrar, não. Mas o lado bom, o sofrimento fez parte para criar. Na hora do perrengue o cara não gosta muito, mas depois é isso que o cara lembra, cara. E é isso que é a parte boa. E o legal é que você dá valor, né? Sim. Você fala, pô, cara, eu vou te falar da época da UOL, meu grande amigo Lincoln Zukevich, cara, tinha um trailer, só pra falar um pouquinho da UOL, tinha um trailer que só tinha um trailer desse de trailer. E ele fritava, acho que os hambúrgueres antes. E o lanche era o melhor lanche do mundo. Não tinha dinheiro. Chegava lá e ainda fazia um fiadinho nos lanches lá e era um cheeseburger, porque trabalhava na madrugada, pô. Bom, aí voltando. Falei da UOL porque me lembrou do trailer e
lembra das dificuldades, quantas vezes eu também não subia ali a Avenida da Consolação, saía lá do Centrão morrendo de medo de ser assaltado e não tinha dinheiro nem para pegar ônibus na época, não sei nem se tinha ônibus ou não, mas o dinheiro era curto. E quando eu recebi esse convite para ir para a Europa, nesse projeto da Vodafone, né, eu recebi até muito bem para a época, eu acho, e também não era formado, então era também muito criticado, né, porque, pô, esse cara, você sempre tinha alguém dando conta nos times, né. Não tem formação nenhuma, o que a gente fazer aí aqui? O cara fala, pô, mas o cara não tem formação, tá com a gente aqui no mesmo nível. Isso vai ter em qualquer lugar, Diego. Você sabe que, infelizmente, são coisas que a vida nos ensina a amadurecer e cada vez ser mais forte, né? Resiliente. Bom, aí voltando a falar da Europa, eu entrei nesse projeto da Vodafone e ali na Vodafone eu tive o prazer de poder conhecer 4, 5 países, Inglaterra, Alemanha, França e Espanha, com a expansão dessas, vamos dizer, dessa automação dos processos de cadastramento do celular. E eu quero lembrar, mas eu não consigo lembrar, porque você tinha um aparelho e você tinha que gravar não lembro se era e-mail, era o e-mail. O e-mail. Na plataforma, exatamente isso, e liberava a linha para você. E a gente desenvolveu uma plataforma que fazia essa automação desse processo, certo? Ou seja, a gente criou, acho que basicamente a gente criou as APIs, né, os Access Points, para fazer essa integração. Porque eu lembro Portugal, eu não vou lembrar o código do país, mas você tinha todo um trâmite que era muito burocrático, demorava 48 horas para você habilitar um celular, não sei se no Brasil na época era assim. Mas o resumo da obra a gente fez essa integração. Bom, e aí, senhores, depois disso, eu tive uma oportunidade para ir para uma cidade na Itália que chama Latina. E quem não sabe, essa cidade, depois eu fui descobrir, é a cidade do Benito Mussolini. Ela é totalmente arquitetada de forma quadrada, ou seja, ela tem as praças, mas é uma cidade como se fosse construída, que nem exemplo de Brasília, sabe? Cidade do Benito Mussolini. E nessa cidade eu morei numa casa, num condomínio, onde eu conheci um vizinho, que chama Fernando Michelena, grande Fernando, italiano. E esse cara era um dos picas da galáxia aí dessa multinacional que eu não posso falar, vocês me perdoam. Eu tenho um compliance que não me permite ainda dizer muita coisa sobre a empresa que eu acabei, ou seja, iniciei a minha trajetória pessoal, profissional, que me deu oportunidade, onde eu tive acesso a muita tecnologia e acesso a muita coisa nova que eu nunca imaginei. Agradeço essa empresa pessoalmente. Mas ele, num belo dia lá, voltando a falar, eu estava nessa consultoria, eu não esqueço até hoje, ele subiu no muro e falou, e aí? Tipo, né? Prego, né? Italiano fala tudo é prego, parece que tá batendo prego. Me chamou para um churrasco, resumo a ópera, tá? E acabei criando uma relação de amizade com ele, né? Eu sou um cara que a vida me deu boas oportunidades, mas também nessas viagens, né, nessa passagem que eu tive lá fora, que foram muito tempo, algo em torno de 16, 18 anos, tá? Eu nunca pus isso na conta. Essas oportunidades no final aqui, eu estou com 47, há 3 anos atrás que eu encerrei, inclusive estava em Israel há 20 dias atrás. O Fernando me abriu uma oportunidade dentro dessa empresa, e essa empresa tinha um conceito muito diferente do que existia no mercado, né? Você tinha como uma espécie de padrinho para te autorizar a entrada dessa empresa. Não existia mentoria, não existia esse termo, mas você tinha um padrinho que, de certa maneira, ele te acolhia e ali dentro ele te doutrinava como se você fosse um pupilo dele, né? Não sei se isso... Mas é prática até hoje ou ainda não é mais? Ela é prática ainda. Até hoje é prática. Até hoje você tem líderes de áreas, como na minha área de tecnologia e inovação, que trazem pessoas de nível, eu diria, profissional, bem um iniciante, um noob, e essa pessoa transfere esse conhecimento justamente para que não tenha hoje um termo que para mim é um termo com respeito, bullying. Eu acho que não é a questão do bullying em si, mas se você pôr hoje um desenvolvedor noob num ambiente onde o restante é mais desenvolvido, querendo ou não vai ocorrer um problema. Sim. Sabe? Tem muita pessoa boa que transfere conhecimento, outras pessoas têm medo. Isso é natural do ser humano, a gente não compete a gente julgar, mas eu acho que essa cultura ainda existe. E lá dentro o que aconteceu, né? Eu entrei como um analista, não vou dizer nenhum termo, mas eu era muito bom na área de segurança, desenvolvimento, nunca gostei de front-end.
Isso era mais ou menos que ano, Beto? 2000, faz a conta aí, Djangos, nós estamos em 2013, 47, se eu tirar 20 da 2003, pra você ver, 2003, eu teria 27, entre 2000 e 2000, entre 90, olha isso, 98, caramba. Eu errei a conta lá no primeiro, cara, tô ruim de cabeça. Mas o resumo da ópera foi isso daí entre 2000 e 2003. Mas essa empresa, essa Big Tech, então ela estava recém começando, ninguém conhecia ela ainda? Ela estava dentro de uma garagem. Dentro de uma garagem? Dentro de uma garagem. E como todas as grandes que a gente tem hoje no mercado, iniciaram no fundo de quintal, né? Que aí é um outro assunto que a gente pode abordar aqui no podcast. Bom, o resumo da ópera é o seguinte, ele me deu uma oportunidade... Quantas pessoas eram no time disso aí? No meu final, nós chegamos a ter mais de 1.200 devs espalhado no mundo. Em mais não, mas quando tu começou, tinha o quê? Cara, quando eu comecei devia ter 12, 13, e ele era responsável por uma área que eu não gostava. Nossa, eu queria morrer. Mas ele me pôs lá, né? Ou seja, eu nunca fui bom, eu nunca gostei de HTML, eu nunca gostei... de terminologias que envolvam, ou seja, linguagens específicas de front-end. Eu sempre gostava do back-end, sempre gostei de mexer naquela parte de trás, destruía muita coisa dos outros, tá? Mas eu tinha que aprender. E, voltando a dizer, o repositório nosso era a máquina nossa. Se ela pifasse, perdia tudo. Eu não lembro, depois eu não consigo lembrar quando iniciou o pendrive. Acho que tinha algumas coisas. Gravava em CD, né? Gravava em CD. Aí depois do CD veio o DVD. O CD, se eu não me engano, era 800 mega. O DVD 700 mega. 700 CD mega. 700 mega. Falou, eu acabei de lembrar TDK. Nossa, não posso fazer. Existe TDK? Deve existir, né? Mas o resumo da ópera era isso. Gravava no CD. Cara, olha as coisas que você tá me lembrando. Eu não lembrava. Betão, é tempo. Aí você tinha o Nero. Nero pra tu gravar. Olha que louco, cara. Eu lembro, aí eu posso falar, já foi, né? Eu não tinha uma cópia original uma época da Microsoft, eu não tinha uma distribuição que eu não lembro qual que era. Mas aí você criava uma máquina virtual, que eu quero lembrar. Virtual, no VM? No VMware. O pai é das antigas também. Tá? E aí você emulava a máquina, punha o CD para criar o... Deixa eu lembrar a extensão do arquivo. Você tinha que montar a unidade para você gravar na HD. Mas voltando, falar aí do Fernando e dessa empresa, tá? Então, basicamente, eu comecei na área de desenvolvimento e ficava puto da vida quando eles punham para falar. Tava iniciando em Portugal, na Itália, o sítio, né? Que a gente depois aqui trouxe para site. Mas, ou seja, a www, eu acho que eu fiz parte do desenvolvimento. Do desenvolvimento do www, do protocolo www. Não vou nem dizer, porque... protocolo www, né? Esse protocolo, na verdade, a internet, eu acho que todo mundo sabe, ela criou de um protocolo de comunicação do exército americano, né, das Forças Armadas dos Estados Unidos, que tinha que encapsular dados e fazer transferência de dados. Aí eu já não sei para que era, porque eu nunca estudei isso. Mas, e aí depois, eu não lembro qual universidade conseguiu criar o protocolo www, né? Eu não lembro se é Wire, World Wide Web, é isso aí mesmo. Aí eu tô pensando em HTTP, FTP, olha as coisas que vem na cabeça, que não existe. Quantos servidor FTP o cara já fez da vida? Você tava baixando, você lembra? Ele juntava, tinha um programinha Cara, FTP, eu fiz algum servidor FTPzinho. Ele carregava em buffer uma parte. Era que nem o torrent, lembra o torrent? Sim. 1000 máquinas com filme. Você tirava 1 mega de uma, 2 mega da outra, 50k da outra. Bom, voltando a falar da empresa, né? E essa empresa começou a crescer muito rapidamente. Ela originou com um foco, e quando eu entrei nela era um foco ainda. Eu não posso dizer, infelizmente. E depois ela se tornou o que ela era, né? Ela desenvolveu na área de serviço online. Como a própria IBM depois entendeu que fabricar computador não dava dinheiro, mas criar serviços, né, disponibilizar serviços online era o futuro. E eu fui com a minha teimosia, pegando situações aí, como você sabe, aí um pouco da minha história, do dia a dia, para transformar as necessidades do cotidiano da gente em soluções. Participei de grandes projetos e dentro dessa empresa eu fiquei lá, criei uma história aí indireta e diretamente, né? Que eu queria assumir de vez em quando, sempre que tinha oportunidade, ou seja, eu basicamente tinha a relação de confiança de trabalhar de casa, não existia um conceito, né? O que você tinha era call center, né? O call center você punha 200 pessoas, 100 pessoas numa sala, 200,
E aí você tinha call center, né? E aí você começa com o home office, antes de existir home office. Ou seja, não tinha Trello, não tinha nada. A gente basicamente, eu nunca usei PowerPoint, até hoje eu não sei mexer nessas porcaria. Eu tenho raiva de... Quando eu não sei, eu tenho raiva, eu fico bravo, porque aí eu peço para alguém fazer. Eu gosto de fazer o resultado. E eu fui desenvolvendo, a gente foi criando soluções, criando a parte de serviço, disponibilizando a parte de dados. Veio um time que criou front-end, porque antes era tudo via FTP, você carregava, e não vou lembrar a época que foi criado o SQL, que era um protocolo desenvolvido pelo time da Microsoft, entre outras plataformas que foram evoluindo com o tempo, e a gente foi desenvolvendo todo esse know-how dentro dessa empresa, e o time foi crescendo. Bom, até eu chegar num cargo importante, e nesse cargo eu fiquei durante aí 5, 6 anos, né? Que foi o cargo que eu diria é um dos maiores cargos aí dentro dessa empresa, e quando a gente fala, passa um filmão na cabeça, né? Emociona. Pra caramba, cara. Mas vamos lá. E muito das minhas soluções que eu fui criando junto com esse time, né? No início a gente escutava muito não, que é natural para muita gente, e para um time de louco, lunático, né? Você teve que ser lunático para fazer a YoPoint, você me contou a tua história. E é exatamente o que você falou, sentado na praça. E como eu viajava muito, Djangos, o meu ponto de bate-papo era os restaurantes dos hotéis. Pra você ter uma ideia, eu devo ter passado 1/4 da minha vida em um hotel de hotel. Hotel 5 estrelas, 3 estrelas, mas não tinha limite. Graças a Deus eu posso dizer que eu tive um privilégio como poucas pessoas teve. Porque a empresa acreditou em mim, eu correspondia dentro do... E eu era um cara muito rápido. Eu digo rápido, eu gostava, eu comia. Vou te contar uma história que... Eu não vou dizer o nome do hotel, mas o que aconteceu. Você lembra do PowerEdge da Dell? Aquelas máquinas gigantescas, primeiros servidor. Cara, tinha até um pezinho, tu botava, tinha rodinha. Aí escuta isso, desculpa mudar o assunto, mas é que vem as lembranças, né? Eu tava num hotel, Django, e nós tínhamos que fazer um serviço, e eu tava com 2 caras, né? Se eu não me engano, era um coreano, um da Coreia do Sul, e para preservar os nomes eu não vou dizer, e um outro russo. E aí os caras falaram, Beto, mas cara, deixa comigo que eu resolvo. Liguei na empresa e falei, eu quero 2 PowerEdge Station. Aquelas máquinas... 2 estações. Rapaz, cada uma devia pesar uns, exagerando, não sei, uns 10, 12 quilos por aí. E um no break. Bom, dito e feito, um belo dia chega lá, os carrinhos de hotel, sabe aqueles carrinhos de hotel que você põe mala, cara? Chega os caras, descarrega as máquinas. Monitor de tubo, cara, era muito engraçado. E depois veio, não era nem LCD, sei lá do que era a tecnologia. Bom, resumo da ópera, eu transformei o meu quarto num CPD. E aí o cabo era RJ45, rapaz. Eu lembro que eles deram, eu pedi um Tricom. Tricom é um hub para conectar várias máquinas, só para o pessoal entender. Eu pedi um hub de 42 porque eu queria fazer um balanceamento de rede. Ah, tu queria? Não, 12 não dava, tinha que ser. Aí o que aconteceu? Eu abri o shaft dos caras do meu andar, pus o Tricom lá. Caraca. E entre aspas, o que eu fazia? Como eu gosto, eu era um vampirão e sempre fui, graças a Deus, porque eu comecei trabalhando na madrugada. Eu dava 1h da manhã, eu ia lá, derrubava todo mundo, porque ninguém tava ligado, ninguém, só tinha uns lunáticos, acho que na internet, e ligava todas as conexões dentro desse Tricom. Era um gateway, se eu não me engano, um hub, tô tentando lembrar, porque eu acho que tinha as 2 funções na época, e metia nos 2 RJ45, que ia pro meu quarto, que tava cabeado dentro do quarto, e subia as máquinas e ó, lenha. E a galera lá comigo era cigarro, parecia aquele cara da corrida maluca, né? Eu fumava, não bebia, mas era jarra de café. Era jarra de café, pizza. O que aconteceu um belo dia? Nós dormimos, enchemos a cara e ficamos ligados. Os caras foram lá, abriram o shaft, olharam os cabos. E foram olhar pra saber. Chamaram a polícia, achando que nós era hacker. E eu acordei cedo e nós fomos tomar café pra cidade. Era em Roma isso.
Na hora que nós entramos lá, tinha 2 carabineiros. O cara falou. Esses aí! Luiz, em italiano é ele. Os dois. Que é isso, rapaz? Os caras lá sabem, Benecuí subiram lá. Perguntaram o que eram as marcas. Rapaz do céu, não prenderam nós porque nós ligou pro Fernando. Esse cara queria prender nós, eles queriam levar as máquinas. Eles falaram, vocês montaram o quê? Um cassino? Lá que eles imaginaram que era pouco. Quantas empresas Sim, tinha. Custava acho que $10 mil, $15 mil. Não, e tipo, o computador na época nem existia. O cara olhou o caminhão, olhou no break e falou, rapaz, o que você tem aqui? E pega aquele negócio tudo Aí, pesado. o resumo da ópera, né? Nós abafamos o caso, né? Pagaram o hotel. Mas nós ficamos espertos, foi a primeira esfrega que eu tive, quase fomos presos. Bom, então eu tô contando causos, né? Mas são situações verídicas que eu passei. E essa foi uma muito engraçada. Mas só pra ficar claro, tu tava trabalhando pra empresa Tava pra fazer um trabalhando pra negócio. fazer a coisa certa, só que era aquela história, eu tinha que montar. E daí os caras acham que fazer uma Big Tech é fácil. Eu falei, cara, não, deixa com a gente aqui. Mas como que vocês vão trabalhar? Eu falei, dá as máquinas. Só das máquinas, o resto não se que nós vamos dar o preocupa. resultado. Putz, E link, coisa. Não, das máquinas. Isso aí, é das máquinas. Eu ali que eu segui a internet. Cara, não existia Wi-Fi. Acho que existia The-Link. O Wi-Fi já tinham os primeiros. Não, o Wi-Fi ela existe antes do protocolo www, né? Mas ainda essa a banda era restrita. A banda era muito restrita. Era 54 mega com. Dava um passo, caía. E teve Bluetooth por internet. Sim, também. sim. Que daí ainda tava Bluetooth, infravermelho e o Wi-Fi, que ainda era 3 tecnologias que não se sabia qual das 3 que ia vingar, né? Bom, aí. Cara, isso é das antigas, hein? Cara, ó, mas eu pareço ser novo, mas eu peguei toda essa fase aí, tipo, não tanto quanto você, mas eu peguei, eu aprendi, estudei e botei a mão na massa em toda essa fase aí, cara. Eu tive situações, Django, ao longo da... Eu era curioso, continuava sendo curioso ainda, né? Ah, não, então, quer dizer que parou agora. Não, Ah, eu tá. falo curioso assim porque daí eles têm que chegar na Terra, ainda não chegamos na Terra. Época, a Deep Link nem existia, você tinha um Onion, um VPN. Que VPN? Isso era proxy, você travava o cara no proxy, lembra? Quando você não queria que ele acessava, criava asterisco, ponto, as páginas que você não queria, você punha dentro do Windows isso, mas tinha uns espertinhos que conseguiam burlar, né? E aí, mas tu ia lá, ia na... Você editava, mas os caras. Aí você tinha, se não me engano, prioridade de administrador nas máquinas, mas. Que daí a Microsoft foi evoluindo para botar as prioridades de administrador, porque até no XP não tinha. O Windows Vista que foi o revolucionário para tu botar. O NT que criou. O NT para servidores, né? Eu tô lembrando porque o cara logava, abria as páginas lá de coisa errada, mulher, essas coisas. E eu ia lá abrir o histórico dele, ficava só olhando o que ele fazia, né? Inclusive fazia isso com a minha turma. Bom, senhores, aí o que aconteceu? O time foi crescendo, a gente foi desenvolvendo soluções. Desses 3, assim, ninguém mais foi preso. Daí Daí tu botou um protocolo que não podia mais fazer isso no hotel. Não tinha protocolo, a gente aprendeu na unha mesmo. E aí os caras, quando eu cheguei lá, os caras estavam rindo da minha cara. Eu e Betão, quase que você foi pra... Eu falei, quase. Eu falei, se eu for pra tranco, vocês iam junto comigo, porque vocês já tem que explicar lá o que tava fazendo. Bom, aí o que aconteceu, né? A gente foi aumentando o time, a empresa foi crescendo, foi para outras áreas, áreas de e-commerce, né? Eu acho que foi uma das primeiras, né? Criar essa Cara, parte. E-commerce... Cara, eu não lembro. É precursor, né? O e-commerce... O Mercado Livre tem quantos anos? Cara, o Mercado Livre ele é de 2003, 2006. Não sei. Essa aí é de 99, não é? Por aí. Ela começou... Começou com o protocolo... Mas, bom... E aí, o que aconteceu? Tem uma foto famosa, né? Tem. www pintado num TNTzão lá. Ai, não pode falar, mas tem lá a foto. Mas, bom, senhores, aí a minha história ela foi desenrolando, mas de tudo isso que vocês estão escutando aqui, né? Da minha pessoa aqui, eu acho que o mais importante é a mensagem que eu acho que eu guardei muito, né? Durante esse período, e até hoje carrego comigo, que você sempre vai ter desafios, você sempre vai ter oportunidade na vida. Hoje o Mário deu exemplo lá, eu gostei muito, né? Que é a história da página nova. A agenda, ela sempre... A nossa vida tem sempre estar aberta a criar
novos caminhos. E dentro dessa empresa o meu objetivo era criar novos caminhos, era entender que quando não fosse falado numa reunião, eu tinha um apelido de subversivo, e eu não esqueço até hoje, né? Porque se falasse que de um jeito não dava, eu tentava de outro jeito. Muitas vezes eu quebrei a cara, mas algumas vezes eu acertei e provava que dava certo. E basicamente o que era? Eram soluções que foram implementadas no mundo, na área hoteleira, que foi a história que eu te contei da África do Sul, que eu me lasquei num hotel e falei, é impossível isso não acontecer. A outra foi na área de aeroportos, que é a roteirização de aeroportos, que também, ou seja, era do meu cotidiano que eu trazia aquela experiência negativa, né? Não tinha termo de friction, não tinha user experience, não tinha, porcaria nenhuma. Mas a gente, ao longo do dia, eu via que tinha muito caminho e soluções que poderiam ser criadas, tá? E toda situação que eu tirava negativa, eu sempre trazia para o meu lado positivo, sabe? Eu aprendi a educar a minha cabeça e eu diria que os meus pensamentos, para exemplo, se existia uma dificuldade aqui, qualquer dificuldade, dentro daquilo, o que eu podia trazer de solução. Ou em outras situações, o Jangos foi lá e desenvolveu uma solução, um código que faz isso, e eu ia lá, pegava esse código e falava, não, mas ele não vai fazer só isso, eu quero fazer mais, como você deu aí exemplo aí de estacionamento, que foi numa história também engraçada, que eu fiquei preso dentro de um shopping, mas estou tentando resumir. E voltando para esse assunto aí, o que aconteceu? Dentro dessa empresa eu fui criando soluções que eu posso dizer e afirmar com muito propriedade, que muitas delas estão sendo utilizadas até hoje. Que a YouPoint está sendo impactado por elas também, né? Graças a Deus. Eu comecei a me apaixonar por geolocalização. Era algo restrito ao uso do Exército, das Forças Armadas Mundiais, né? Que tinha a ver com a precisão de míssil. E eu estou falando aí, tem muita gente que não tem ideia do que é empregado de tecnologia hoje no Aerodome lá em Israel. Que é a capacidade de você ter um algoritmo com machine learning, e eu diria até que deve ter inteligência artificial, mas não tem necessidade, imagino eu, na minha humildade hoje, que você consiga hoje, pela trajetória que você simula do lançamento do míssil desse, saber se ele vai cair numa região povoada ou não. Mas eu sempre fui desenvolvendo soluções, as linguagens foram mudando. Eu visitei empresas, e uma delas eu posso falar que é a Latam. A Latam criou um Latam Lab. Não sei se tem mais pessoas lá, mas foi uma iniciativa nossa, minha particularmente, para desenvolver o Latam Lab. Eu participei do Latam Lab, que dentro das companhias aéreas, a Latam ela foi muito pioneira em muitas coisas, e é uma área muito pouco explorada até hoje, tá? Para você ter uma ideia, quando a gente para analisar o quanto de malha extraviada e o quanto de problema tem na aviação, e eu tenho soluções que foram desenvolvidas, não digo eu, né? Existem soluções que eu participei no mercado, na área, por exemplo, o CG, que é a unidade central de... Todo avião, quando para, não sei se você sabe, se engata nesse avião um gerador de energia para manter a operação. Uma unidade de ar-condicionado, eu não lembro os nomes, é o CG e o CA. Certo? Porque você está queimando querosene com o avião parado, e é um dos maiores custos. E a gente foi lá, desenvolveu tecnologia de geolocalização para saber onde estavam as duas máquinas, porque sempre é duas máquinas, Romeu e Julieta. Eu até brincava com a turma. Então foi situações que eles passaram para mim, mas dá para fazer. Aí eu, dentro da minha loucura, né? Não dá para fazer soluções, dá para a gente criar. E hoje impacta os aeroportos do mundo, hoje, né? Você tem, se eu não me engano, esse projeto gerou aí algo em torno de 28% de redução no tempo de queima de querosene nos aviões quando ele está estacionado num hub ou esperando uma escada, tanto na área de embarque quanto na área de desembarque. Uma solução que eu acho que está rodando até hoje, uma hora ou outra eu te apresento. Soluções de hotel, soluções de meios de pagamento, que é a história do QR Code para pagamento. E o engraçado, Djangos, é que existe um lado quando você é um cara que gosta de inovar, e eu não estou falando como muita gente que eu participei, que tinha boas ideias, e muitas ideias também que falava, eu também era meio preciosismo, né? A gente, quando tem esse lado precioso, eu diria, eu não sei qual que é o termo, é ruim. Mas por um outro lado, aquilo fortalecia a gente, porque eu falava, pô, se esse cara está pensando na solução, por que eu não faço? Sabe, aquela história? E eu tive soluções que em reuniões como essa, e eu vou dizer, e é uma verdade isso, e isso não é um conselho, mas é algo que eu diria para
para essa turma nova que está entrando no mercado, os startupeiros, não como nós, que você já está um pouco, você já evoluiu muito. Não. Mas muito das ideias que a gente tem, sempre tem pessoas que vão achar elas interessantes e outras não. Eu vou dar um exemplo para vocês, e isso a Lu, a minha esposa, ela sabe disso. Eu, ao longo da minha carreira e ao longo do meu convívio com ela, eu chegava e falava, ó, isso é uma solução que vai emplacar. Uma delas, senhores, no Brasil, e eu diria, não vou afirmar que fizeram isso comigo, mas praticamente foi numa reunião que eu tive uma boa intenção, apresentei o produto e a solução e depois de 6 meses lançaram. Uma delas, final, é um aplicativo hoje do meio de compra de produtos farmacêuticos, onde você tem recorrência. Isso saiu da minha cabeça. Eu falo com orgulho porque, apesar do projeto não ter sido meu, mas você tem hoje, se eu não me engano, a maior rede de farmácia, não vou citar um nome, não sei se é maior, mas está entre as 3, e ela desenvolveu isso numa reunião que eu tive com esse pessoal. Legal. Sabe? E tem um lado bom e um lado ruim. De tudo na vida vai sempre ter. Mas o que eu estou dizendo é que basicamente você tem as inovações, você tem pessoas com boas ideias e muitas das vezes faltam pessoas que, como o caso de você e do Mário, se encontraram e evoluíram, né? Sim. Tiraram tudo aquilo que você tem, que você tinha alocado na tua cachola, né, no teu banco de dados, e começou a executar. E, bom, Marião, basicamente é isso. Eu acho que eu falei demais. Eu gosto de lembrar das minhas histórias. Tu é um cara assim, e tu compartilha muito que tu gosta do agro, né, Beto? Tu é um cara que veio do agro, tu gosta do interior, tu é do interior do Brasil, né? Caipirão, que nem eu, tipo, aí do interior de Santa Catarina. Né, com orgulho. Nós estamos no Startup do Interior, né? O nome do podcast já fala, né? Isso, né? Que é um podcast melhor que esse. Eu vou criar, depois vou sugerir aqui, nós vamos fazer, vou chamar bons amigos, como hoje. Posso mandar um abraço pro Pedro, pá. Grande Pedro. Pedrão, né? Pedrão, cara, cara, você tem um coração gigantesco, como outras pessoas. Um abraço pro Carlos, entre outras pessoas, que não vou fazer propaganda nem jabá pra essa turma. Mas é que você viu hoje, sem pretensão, as pessoas estão ali para ajudar a gente, orientar. Pedrão é um cara que bancarizou 38 milhões de brasileiros na pandemia, né? Presidente da Caixa Econômica Federal. Demoraram para fazer em não sei quantos anos eles têm, o Nubank e o C6, mas é uma verdade. O cara fez em um mês. 20 dias, e né? nos trancos e barrancos. E infelizmente o país não valoriza. A gente tem... O Brasil, infelizmente, ele não tem a cultura de ter a memória da história do povo nosso, né? Das soluções que as pessoas desenvolvem. E a gente tem muita capacidade como brasileiro. A gente sempre viveu na dificuldade, isso no sofrimento. Então, legal. Acho que é isso. Tá, vamos lá. Então dá tempo de nós falar, acho que de um dos principais projetos, né? Então o Betão vem lá, se torna das figuras mais importantes de tecnologia no mundo, desenvolve várias soluções que impactam o Point hoje no seu dia a dia, com servidores, com tecnologia, ajuda nós a escalar tudo isso. Impacta milhões de empresas no mundo, milhões de vidas no mundo, tanto com soluções, com serviços criados na plataforma. Eu vou contar uma passagem que eu lembrei agora de uma história que a gente foi para a África. E até uma história, ela tem um lado triste, mas um lado ruim, mas essa eu faço questão de um dia a gente bater um papo, que foi a história de compra de caminhão-pipa. Compra de caminhão-pipa, cara. Tem mais um podcast então para nós gravar? Esse dá um podcast inteiro para mostrar o tanto de pessoas boas que você tem ao redor do mundo que você não imagina. Mas é só para você lembrar, desculpa cortar aí, mas vamos fazer um podcast. Vamos fazer um podcast só desse. Vale a pena. E aí o Betão sai então dessa Big Tech e tira um ano sabático e começa a pensar em alguns projetos pro agro, né? Pro agro brasileiro e pro mundo. E aí ele cria uma startup, entrou nesse mundo de startupeiro, então é startupeiro que nem nós. A virar sofrência. Sofrência, né? Ele achou que era fácil, hotel, 5 estrelas, viajar o mundo. Tira o dinheiro. Agora o que acontece? Agora para vir para São Miguel do Oeste tem que pegar um voo, ficar 6 horas dentro do voo, arremete, volta, vai para São Paulo, para. Eu vou te falar, volta para Curitiba. Vai pro gibi, viu? Esse aí dá mais um podcast, né? E eu desesperado para chegar aqui para ver os amigos da risada. O cara querendo voltar para São Paulo. E aí ele faz uma empresa chamada Terran. Na verdade, eu comecei com a Tempo. Tá? A Tempo. A Tempo, eu tenho uma pessoa, um abraço para Marli, uma pessoa que logo quando eu comecei a me distanciar e desvincular dessa empresa,
Cara, você sai no mercado e por questão de compliance você não podia acessar pessoas que eu gostaria. Com algumas exceções que eu não Porque o cara faz amizade, né? 20 anos trabalhando num negócio. Você tem que virar pra ele e falar, cara, eu tô com uma dúvida aqui, você não pode. Eu preciso disso, você não pode. E aí eu falei, cara, onde que eu vou? Tal do LinkedIn, né? Entrei no LinkedIn, pus algumas ideias minhas e conheci uma pessoa que foi um anjo na minha vida, que está comigo até hoje. Eu diria que ela é minha diretora de Prospect, a Marli Rosa. Um beijão pra você, Marli. Você faz parte desse início dessa minha carreira solo e da sofrência. E aí ela me criou uma oportunidade no INPE. E lá fui eu de novo no INPE. Cheguei lá. Cara, quem que é esse gordinho aí? Quem que é esse cara, né? E o pai da matéria na área de geoprocessamento de dados do Brasil era o Eimar, que eu acho que aposentou ano passado. Um abraço, Eimar, se um dia puder assistir isso, cara, agradeço muito. Bom, basicamente lá eu me deparei com algumas situações climáticas e de fogo. E por ser caipira, eu falei, cara, como que resolve esse problema de fogo? Que jeito você cria um sistema que vai, entre aspas, avisar com maior antecedência, né? O INPE já tinha... E dá transparência pro processo, né? Porque tem multas, tem isso, tem aquilo. Aí, bom, fiquei lá um tempo com a Marli lá, aprendi, olhei aquilo, falei, eu vou mudar essa história. E na época era o Tupã, lembra que história? Compraram um computador e ele já estava na capacidade máxima dele. Isso faz uns 3, 4 anos atrás, foi quando eu comecei a iniciar essa jornada, antes mesmo de sair da empresa, respeitando ela. Bom, no início da obra a gente criou a Tempo, que foi uma empresa que desenvolveu um algoritmo para análise de dados, utilizando machine learning no final, né? Existe aí depois uma diferença, um dia a gente fala disso, que todo mundo fala de IA, mas IA é uma outra coisa totalmente complexa, tá? IA é rede convolucional e não vem ao caso, como diz o... Não vamos abordar isso aqui, porque daí já é outro podcast. Estamos indo pro quarto podcast já. O resumo da ópera é que eu peguei algo que estava pronto e com o meu time de desenvolvedor, que esses são coração, que estão comigo até hoje, passaram o pão que o diabo amassou comigo, ficaram sem receber quando eu não tinha recurso. Eu tive muito recurso na minha vida e ainda, graças a Deus, sou uma pessoa que sempre tive o apoio, mas eu fiz uma poupança e por morar fora não podia ficar mandando dinheiro na época e nem custodiando algumas situações. E como startupeiro, se a gente acredita em muito quando vigário, né? Infelizmente, a gente acaba se lascando acreditando nas pessoas. Sempre tem uma pessoa que quer investir, mas o resumo da obra é o seguinte: o Fabiano, Emir e todo o time meu lá, que até hoje está comigo, eu não tenho filho, mas também não são meu filho, mas são como irmãos. Pessoas que hoje eu tenho certeza que tocariam a empresa. Entende todo o meu conceito que eu consegui transmitir para ele de inovação. A gente criou o quê? O A-Tempo Lume, que se eu não me engano foi a segunda maior plataforma e ainda é uma das plataformas com maior eficiência na detecção de focos de incêndio no mundo. No mundo. Você tem a Oracle, que é meu concorrente direto, mas o A-Tempo Lume processa dados mais rápido que eu digo. Mais rápido que é o quê? O rápido é o resultado. Não adianta eu plotar no mapa ali que o fogo é lá na cidade do tal. Não, eu quero saber se o fogo é dentro da minha fazenda, dentro do meu polígono. E isso a gente inovou. A gente foi a primeira empresa do mundo, como startup, a desenvolver uma... Vocês ganharam uma premiação por causa disso, né? Ganhamos uma premiação e o ano passado, ou retrasado, a gente ganhou como melhor startup do agro no consulado americano. Então, você tem uns louros. E isso também fica para um outro podcast, que a gente recebeu ao longo da minha carreira, que eu tive a oportunidade de ser muito bem reconhecido. Eu nunca soube vender, você sabe disso. Sou o primeiro árabe burro do mundo, mas alguma coisa eu tenho que ser ruim. Eu se fosse um árabe burro que nem esse cara aí. Bom. Mas aí iniciou, eu criei a Tempo, que é a segunda aqui da minha camiseta, e essa empresa ela tem paixão, e a plataforma mais pesada nossa hoje, por incrível que pareça, é esse processamento de dados de focos de incêndio. Hoje a gente tem uma constelação de 47 satélites, estamos plugados na NASA, plugados no INPE, e mais uma constelação gigantesca de satélite, e processamos hoje com um custo muito baixo, que aí eu acho que é todo... Engenharia daí? É toda a engenharia, que mérito nosso do time, não é mérito meu, é do meu time, que ali eu bato neles no bom sentido. A gente criou a Tempo. E não satisfeito, porque eu já tinha criado soluções para a área de forecast climático. Foi a primeira empresa que eu diria do mundo, posso afirmar, que criou forecast com dados parametrizados pelo usuário. Exemplo, área de silvicultura. Dependendo da época da plantação, quando você planta o eucalipto, se tiver muito vento, essa região é eucalipto nasce torto. Então a gente criou
Previsibilidade. Situações dentro do código que alertava de acordo com a necessidade da cultura ou daquela propriedade agrícola. Então, exemplo, tatu de chuteira a gente já ouviu falar. Se eu tiver lá, por exemplo, um deslocamento de caminhão de cana para uma área que vai ter ou teve uma precipitação acima de 10 milímetros e a via carroçável não suportar o escoamento da água, então a gente determinava 10 milímetros. Então a gente também foi pioneiro nessa área de criar eventos que eram enviados até hoje por celular. Por gestor. Por gestor, e o gestor ali no painel de controle, na época não tinha nem esse negócio de torre de controle, eu acho um termo bobo, feio. A gente num dashboard, a gente num gestor, na pólice do gestor, ele via tudo que estava acontecendo. Depois disso, eu trouxe algumas ferramentas dessa empresa, que eu já tinha liberação e eram códigos meus, junto com o meu time. Criei soluções, como eu mostrei para o seu cartão, que nunca emplaquei, porque eu não quis, porque eu nunca tive esse lado comercial, mas fui uma das primeiras empresas a desenvolver a tecnologia tracker para dispositivo móvel e entre outras. E para finalizar aí, porque a gente não vai ter tempo, eu vou falar um pouquinho do Terran. O Terran é uma plataforma que basicamente um amigo meu, que é sócio hoje, o Ricardo, que é um dos especialistas, fez a universidade, se eu não me engano, na Escócia. Eu sou ruim de nome e tenho dislexia, então é por isso que eu não lembro das coisas. Não é Alzheimer ainda, graças a Deus. Mas o Rick foi uma pessoa que entrou na minha vida quando eu criei a Tempo e falou, pô, isso é do caramba, e eu estou desenvolvendo aqui um código em Python que vai revolucionar o agro. E aí eu fui estudar com ele como que estava essa biblioteca, nesse repositório, e vi que o meu time em conjunto comigo a gente podia evoluir muito. Bom, basicamente o que a gente fez, né? A gente em 6 meses, 1 ano, para ser um pouquinho exagerado, a gente processou o Brasil inteiro. O que significa isso em termos de dados? A gente tem um banco de dados hoje com mais de 3 bilhões de informação. Nós ultrapassamos os concorrentes, nós temos 3 vezes mais variável que 2 concorrentes, que eu não vou fazer propaganda para eles, e recebemos um prêmio como melhor startup do agro, por uma das maiores, primeiro por um órgão que é a Anshan, e por um outro, eu diria um fundo, que eu não vou dizer o nome aqui, porque depois não deu certo esse namoro. A gente foi eleita a melhor startup do agro do ano de 2021, eu acho que 21. 22, não lembro. Mas a Terran, então, ela pega imagens, ela consegue fazer... ver sobreposição de polígonos, de terra, ver se tem erro de medição nas terras. Então, hoje com o Terran, né, e com o desenvolvimento, a gente começou com 30 variáveis e estamos em 250, e agora a ordem dos investidores é que a gente pare de desenvolver, porque todo mundo que desenvolve não gosta de ficar na zona de conforto, sempre gosta de um problema e sempre gosta de estar inovando. Então hoje a gente deve ter 250, o Marcão me corrige, 252 variáveis, com a previsibilidade agora de eventos climáticos, que é a parte de inundação, que é um trabalho do Marcos. Marcão, o Gaúcho, um abraço para você. O Marcão desenvolveu aí um produto em conjunto com a gente que vai fazer toda a parte de gestão de alagamento e de risco, deslizamento, entre outras coisas. Mas a essência do Terran e a filosofia do Terran foi unificar as bases disponíveis hoje no mercado federal, estadual e municipal, com a criação do CAR. E como filosofia, a gente mostra o lado que está errado, né? O que existe de discrepância. Nós não somos juízes, mas a gente pega de desmatamento em real time, focos de incêndio em real time. Nós chegamos no ano passado a ser a primeira empresa do mercado a criar uma ferramenta para saber se as empresas ou os proprietários, infelizmente, estavam lavando gado. Foi uma matéria que saiu na França, e a gente participou desse processo, e foi algo que a gente criou em 20 dias, que é o Cadeboi. O Cadeboi, na verdade, analisa a qualidade do pasto com imagem de satélite, e de acordo com uma métrica... Existe 1 metro quadrado, mas a qualidade do pasto pode criar 100 boi. Agora, se tiver 200, já não fecha a conta. Como o Marcos diz, né, não tem 2 andares de pasto. Então, se a tua fazenda, de acordo com a qualidade do teu pasto, suporta 200 cabeças, como que você emitiu... 3 mil cabeças. Com respeito aos bons produtores e pecuários, como você emitiu 500 GTA. E aí a gente foi procurado por uma das maiores redes de supermercado do mundo, e os caras estavam apavorados porque não estavam sendo processados na França, em outros países, por ter comprado gado oriundo de propriedades que não têm compliance ambiental, e outras propriedades também que sobrepunham áreas com terra indígena no Brasil. E na verdade essa história foi, para finalizar aqui, ela começou com 12 fazendas, e quando a gente analisou, acho que ultrapassou 120 fazendas. Eu sei que o fumo foi gigantesco.
mas graças a Deus a gente mostrou o que estava de errado e propomos e fez uma proposição de uma diálogo, solução, né, para trazer a solução. Então, o Terram, basicamente, o que a gente criou? Eu brinco que é o primeiro Wikipédia do mundo, do agronegócio. Agradeço aí a criação do CAR, que é uma ferramenta que mostrou que o Brasil realmente criou inovação no mercado, criou uma regulamentação, uma legislação específica para que mostre para o mundo que a gente não é isso que é retratado. Tá? Tem um bando aí, desculpa falar de ignorante, que fala que nós não cuidamos do meio ambiente, mas nós somos exemplo em muitos. Em qualquer lugar tem gente ruim, gente boa, proprietário bom e ruim, desenvolvedor ruim, bom e startup ruim e boa, mas o resumo da obra é essa. O Terram, a gente foi a primeira plataforma, que eu diria, do mundo, que unificou todas essas bases, que são bases de imagem de satélite. Hoje, para você ter uma ideia, a gente consegue contar a área de açude de uma propriedade com imagem de satélite. Quanto chove naquela propriedade? Exemplo, só para finalizar mesmo. Não adianta hoje, dentro de um risco de uma operação de crédito agrícola, não adianta você hoje criar o subsídio ou financiar aquela produção, mesmo que a gente analise e diga que a inclinação do solo para a mecanização é X e ele pode colocar um pivô, se a propriedade não tenha recurso hídrico. Ou seja, tanto a parte de precipitação que cai sobre aquela propriedade, não tem um nível para poder tocar as bombas que vão fazer a irrigação e, obviamente, trazer a produção extensiva. E a gente aí, com necessidades, olhando, a gente falou, a gente consegue ver a reflectância dos açudes, conseguir medir ao longo de um período de 6 meses se esse açude ele é decrescente ou crescente, o Marcos diz um termo, essa reservação de água, né? Então a gente foi desenvolvendo e paramos aí faz um mês, mas aí para finalizar a gente está indo agora para a área de fintech, junto aí com boas pessoas, você vai participar disso, que o meu sonho, eu sempre quis criar uma ferramenta fintech, um banco, que proporcionaria soluções financeiras com um preço mais acessível para a grande população brasileira. E obrigado, Django, falei demais, obrigado pela oportunidade. Você é um cara que Tamo junto. Eu não tenho vergonha de falar, eu te amo, que Deus te abençoe, meu rei. Sentimento é recíproco. E que você seja esse cara que você sempre foi, cada vez melhor. E que me ensine um pouquinho, a ter um pouco mais de paciência, porque eu não tenho. A gente tá bravo comigo porque eu demorei, senhores, para fazer. Cara, o cara é difícil. Não, eu sei que ele pode ser difícil porque ele tem bagagem. Mas, cara, pra gravar esse podcast, cara... Nós estamos aqui, eu não vou falar a hora, mas... Patroinha, é 9h15, tá? E eu tô aqui ainda trabalhando. Tá trabalhando, tu vê. Não, ele vai entrar na disciplina, ele vai entrar na IoPoint agora, nós vamos botar disciplina nele. Me acordou hoje às 7h30, rapaz. Me acordou às 7h30. Tu viu só? Tava dormindo, Tava dormindo. Não, Betão, cara, obrigado. Obrigado, como que ele chama ali? O Diogo. O Diogo, obrigado. O teu nome? O Gabi. O Gabi, pô, você assistiu Falda? Falda tem um Gabi lá. Gabi é o chefão, então você é o chefão aí da... esse é o chefão. Obrigado. Tudo pra nós é trem, viu? Eu não sei o nome das coisas, é trem. Ô, pessoal, Beto, muito obrigado por tu fazer essa história fantástica, por tu desenvolver produtos lá atrás que hoje fazem impacto dentro do ecossistema das startups no mundo afora, não só no Brasil. Eu acho que são mentes assim que a gente precisa se conectar. E obrigado por você aceitar o projeto de vir no IoPoint Day, falar um pouquinho para nossa comunidade aqui em São Miguel do Oeste, conhecer São Miguel do Oeste, aguentar um pouquinho o nosso time, me aguentar, que eu sei que não é fácil. Mas você também me aguenta, não, é recíproco, né? Mas não é, a gente sabe como que é a agenda. Não, a gente sabe como que é a agenda. Então, Beto, obrigado por tu compartilhar. Esperamos que mais pessoas consumam esse conteúdo, aprendam com esse conteúdo. Esse que é o objetivo do Startup do Interior, é mostrar que no interior a gente também pode fazer. E tu, como um bom caipira, né, Beto, mostra que no Brasil e no mundo afora a gente tem muita coisa pra gente fazer. Pouco explorado, cara, a gente tem brasileiros muito foda, muito afora, fazendo muitas coisas. A gente nem falou do Watson, que você cara, é da IBM, a primeira inteligência artificial do mundo. Um grande amigo meu aí, João, que na verdade é mais uma vez um caso aí, você está comentando, de pessoas que não são reconhecidas, mas as empresas sabem quem desenvolve, tá? Claro. Esse é um mercado que eu sempre comento, né? Mentira, nesse mercado ele é muito rápido. Sim. Porque você sempre vai ter autoria de pessoas, vai ter em algum momento, vai estar gravado no código quem fez.
E mandar um abraço pro João Galdino aí, o cara que pra mim criou a IA, muito antes dessa turma aí que tá aí querendo fazer graça. Vai fazer o quê? A vida é assim. E, Django, cara, eu só posso te agradecer, cara, desde a minha recepção, da nossa viagem com o Mário, né? Não vem ao caso falar, mas Marião... Um bom piloto. Um bom piloto, vocês não têm ideia. Eu tô pensando, indico. Olha, se um dia nós quebrar, nós vamos abrir o primeiro Uber Sprint do mundo. Uber Sprint, não vamos fazer propaganda. Nós não vamos fazer vamos fazer vamos fazer homenagem ao Diego Rondon. Vamos fazer o 99 Sprint, então. Não, nem 99, nós criamos a nossa e ela vai ser a entrega mais rápida do mundo e o Mário que vai cuidar desse time. Pode ter certeza. Que Deus me perdoe, mas um abraço pro Mário também, é brincadeira. Mário Ferrari, né? Mário Ferrari, o nome já diz tudo. Já diz tudo, né? E então, Django, pra finalizar, cara, cara, se cada um de nós puder colaborar um pouco, e infelizmente, eu diria infelizmente, essa juventude que está vindo aí, essa juventude nova, essa geração, eu sinto que essa molecada, esses adolescentes, baseado em tudo que a gente que errou e acertou na vida, falta muita referência. Eu não sou referência para ninguém, eu acho que eu fiz o meu papel e vou estar sempre tentando ser o meu melhor e continuando ser um pouco de espelho daquilo que as pessoas podem ser resilientes, saber que elas conseguem chegar lá como eu cheguei e você chegou. Sabe, eu acho que o grande legado da nossa vida é tentar motivar, porque a educação é a base de tudo e nem sempre necessariamente a tecnologia ela necessita que você tenha uma mentoria. Você vai ter em algum momento a necessidade de alguém te doutrinar, mas a tecnologia é uma das únicas oportunidades que essa juventude tem para revolucionar o mundo e revolucionar a vida deles. Sabe aquela história que o pai queria que o filho fosse jogador? Hoje hoje nós temos um mercado mundial em demanda, o Brasil é algo em torno de 300 mil vagas. Certo? E você não tem ideia, tem desenvolvedor hoje no Brasil que sai para ganhar em dólar e dá um banana para nós, infelizmente. Sim, é o mercado, mas é normal. Mas essa é a última mensagem que eu gostaria de dar aí para os pais, que incentivem os filhos a buscar, a tecnologia nunca vai acabar, é algo que não existe. A gente está passando pela transição para os carros elétricos, demanda tecnologia, demanda processamento. Cada vez mais. Hoje um Tesla com autonomia, quem ia acreditar que ia montar num carro e andar, certo? Mas é isso, eu acho que o que a gente tem que deixar de legado na vida são os exemplos bons, contar as histórias ruins. A gente não pode ter vergonha de falar o lado ruim, o lado negro da força, né? Sim. Porque é exemplo para as pessoas, não como nós referência, mas para que eles não passem por aquilo que a gente passou, né? Eu acho que ninguém deseja isso. Faz parte do caráter das pessoas como o nosso, de ter passado as dificuldades, mas eu acho que a gente tem muito para ajudar aí, e você está dando essa oportunidade com o YouPoint Day aí, de levar conhecimento, de mostrar que os caipiras vão fazer e vão revolucionar o mundo, entendeu? Nós que somos da terra do ar e do trem, nós vamos pôr para quebrar. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Betão. Obrigado você, sucesso cada vez mais. E obrigado por ter aceitado esse convite de loucos, né? Obrigado por você estar comigo até essa hora. Tá? Pessoal, YouPoint Day, obrigado. Startup do Interior, finalizando mais um episódio. Logo mais teremos também o Sérgio Moura, o cara... Esse é o cara. Esse é o cara. Esse quem não chorou vai pôr um lenço do lado, porque eu falo toda vez, eu tenho que sair do lugar que ele está palestrando, porque o homem faz nós chorar. O Sérgio é puro coração. Puro coração. Puro amor. E é um cara, uma referência em marketing não só brasileiro, mundial também, né? Eu perdo o Sérgio e eu sou uma paquita. Pessoal, Startup do Interior, obrigado. Mais um podcast aí para esse mundo de startups. Valeu, até o próximo episódio. Ô, trem bom. Vambora.